sejam bem-vindos a mais uma live. Então, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Carvalho, eu sou especialista em treinamento, definição e emagrecimento. E na nossa live de hoje, a gente vai conversar justamente sobre um assunto que até hoje tem muitas pessoas que acabam burlando ou deixando de lado por uma crença antiga. Então, a musculação, o aumento de massa muscular, ele vai auxiliar ou ele vai atrapalhar o teu processo de emagrecimento? Então, vem comigo que na live de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse detalhe e como que isso pode te auxiliar no teu dia a dia. Então, bora iniciar. Aumentar sua quantidade de massa muscular, ela vai auxiliar ou vai atrapalhar o teu processo de emagrecimento? Então, falando nessa questão, o que vai acontecer? A questão do teu emagrecimento, ele está muito auxiliada num processo em vários fatores. Então, a questão do aumento de massa muscular, a gente vai discutir hoje se ela vai te auxiliar ou vai te atrapalhar nesse momento. O que acontece? Tem uma crença muito antiga, uma crença limitante, que para você conseguir emagrecer, você não precisa treinar força. Você precisa fazer o quê? Fazer o trabalho aeróbio, ou caminhada, ou corrida, algo do tipo. Então, a gente vai discutir justamente hoje um pouquinho sobre essa questão. E aí, quando a gente fala na questão de massa muscular, o que é massa muscular? Bom, massa muscular, na verdade, é um tecido, tá? Fibroso e elástico, que ele tem contrações tanto voluntárias quanto involuntárias. E ele é de suma importância para a nossa sobrevivência. Então, quando a gente fala em massa muscular, a gente vai atrelar isso a tudo no nosso dia a dia, aos nossos movimentos diários e às nossas tarefas mais simples, como simplesmente abrir e fechar a boca, ou realizar a fala, ou simplesmente deitar para dormir, onde você movimenta, fechando e abrindo os olhos. Então, o músculo em si, ele faz parte do nosso corpo de maneira geral. Tá? Uma analogia muito legal que eu gosto de utilizar é quando você pega uma criança recém-nascida. O que acontece? A primeira coisa que ele tenta fazer é o quê? É força para tentar se movimentar, tentar se mexer. E aí, com determinado tempo, ele começa a se movimentar, rolar de lado para o outro, até ter força de estabilização de tronco para sentar e aí sim futuramente caminhar. Então, a massa muscular e a força, ela vai auxiliar em todo esse processo no nosso dia a dia. E aí, quando a gente fala em massa muscular, tem gente que confunde a questão da massa muscular, tá? Justamente com a questão do emagrecimento. Ela vai ser benéfica, vai te ajudar ou vai te auxiliar nesse processo, tá? E aí, quando a gente fala na questão do emagrecimento, a gente pensa sempre no emagrecimento saudável, que é perder gordura, reduzir gordura, tá? E ter essa manutenção em si, para a gente conseguir melhorar a nossa saúde e a nossa sobrevivência do dia a dia. Então vamos lá. Toda vez que a gente pensar na questão músculo, a gente está falando da musculatura de modo geral. Não só de uma forma estética, mas principalmente de uma forma funcional. Tranquilo? Então, o que vai fazer é porque você treina e tenta não ganha massa muscular. O que vai impactar com isso? Quando você fala em ganhar massa muscular em si, você precisa primeiramente entender que você tem que treinar o teu músculo. O teu músculo é como se fosse o teu cérebro. Você tem o quê? Que dar estímulos para ele começar de fato a adquirir essa informação, processar e transformar em massa muscular. Então, é a mesma coisa. Quando você quer aprender algo, você tem que estudar. Então, basicamente, fazendo uma analogia, é basicamente o que acontece no nosso dia a dia. Então, o que pode estar te impedindo de aumentar a tua quantidade de massa muscular e de ganhar músculo? Um dos principais detalhes sobre isso é aquele cara que senta na cadeira extensora, mexe no celular, enquanto está fazendo um movimento de flexão e extensão de joelho. Então, se você treina assim, a gente costuma falar que é o famoso treina fofo. Você não consegue ter um estímulo adequado, você não consegue ter melhorias no seu dia a dia, e isso, logicamente, vai te impedir de melhorar sua quantidade de massa muscular e vai atrapalhar o teu processo de definição e emagrecimento. Então, primeiro detalhe saiba utilizar as intensidades corretas para aquele número de repetições. Qual forma eu posso trabalhar isso?
Espera aí rapidão que já já eu vou te explicar como você vai trabalhar isso no seu dia a dia. Então, quando a gente fala na questão de ganhar massa muscular, está muito atrelada a isso, tudo bem? A você treinar de maneira correta, utilizar a intensidade certinha e principalmente trabalhar com esse peso em cima do número de repetições de maneira correta, tudo bem? Então, qual a diferença de ganhar massa muscular e ser uma pessoa ativa? Quando a gente fala em ganhar massa muscular, é de fato ganhar um volume de massa muscular, é gerar hipertrofia, tá bom? Então, hipertrofia, quando a gente fala nessa questão, ela está atrelada ao quê? Ao teu treino voltado para isso. É você basicamente treinar força, tá? Quando a gente fala no aumento da massa muscular, é diferente de ter um indivíduo em si saudável. O indivíduo em si saudável, ele vai estar ativo ali no dia a dia. Ele não, desculpa, o indivíduo que não é sedentário, ele vai estar ativo no seu dia a dia. E essa atividade dele pode ser uma simples caminhada, uma corridinha, uma bicicleta ou algo do tipo. Só que isso em si tem alguns benefícios, lógico, para a nossa saúde. Só que você não consegue ter esse benefício total. Até porque a musculação em si, o que ela vai fazer? Além de ela fazer com que tu melhore a tua quantidade de massa muscular, tu acelere o teu metabolismo, tu tenha liberações de hormônios para contribuir para isso, a musculação ela também vai estar trabalhando em cima da tua redução, da tua gordura visceral, justamente liberação de outros hormônios que vão fazer essa manutenção da tua saúde e principalmente ali na redução do teu LDL. Então a musculação ela vai estar toda atrelada a isso. E aí quando a gente fala no trabalho aeróbio, ele também vai ter ótimos benefícios, tá? Mas ele não vai fazer com que você aumente essa quantidade de massa muscular, entendeu? Então, muita gente confunde em ganhar massa muscular e ser alguém ativo, se manter ativo. Então, ganhar massa muscular e se manter ativo são coisas totalmente distintas, são coisas diferentes. Tudo bem? E aí, voltando a outro assunto legal, por que você está treinando, está fazendo musculação e não está ganhando massa muscular? Qual dos motivos? Primeiro motivo é algo que eu já conversei com vocês anteriormente, é o famoso treina fofo. O que significa isso? Primeiro, a pessoa ela não treina com a intensidade correta. Enquanto eu falo intensidade, é justamente a carga de treino. Então, digamos aqui que o meu treino está prescrito para que eu faça 10 repetições, tá? E aí eu faço lá as 10. Já terminou, tá tranquilo. Ou seja, não me demandou esforço. Com aquele peso que eu fiz 10, eu tinha a possibilidade de fazer 15, 20 repetições, porque a minha carga de treino está leve. Então, a minha intenção quando eu falo meu treino hoje é de 10 repetições, é que as minhas 10 repetições eu leve ali próximo à minha zona de fadiga. Ou seja, a minha nona, 10ª repetição eu tenho que fazer com extrema dificuldade. Eu tenho que gerar força de fato. E aí, por que a gente vai trabalhar dessa forma? É justamente pelo fato de que se eu não levar a fadiga, a minha musculatura, eu não tenho algo que a gente chama de adaptação àquele treinamento. Eu não tenho rompimento de fibras. E aí eu não vou ter que supercompensar essa questão. Ah, Leandro, o que é supercompensação? Vou explicar para vocês de forma mais simples, bem tranquila. Bora lá. Toda vez que eu vou treinar, o que acontece? Eu estou numa linha, tá? Esse aqui é meu dia a dia, certo? Toda vez que eu treino, o que vai acontecer? Eu tenho rompimento de fibras musculares e aí, logicamente, essa linha ela vai ter uma queda, eu vou cair, eu vou perder performance. E aí eu preciso de um tempo para que eu possa melhorar isso. E aí, depois que eu me recupero, logicamente, eu passo um pouquinho dessa linha e subo, ou seja, eu melhoro a minha performance. Por quê? Se eu trabalhar aquele mesmo treino, com aquele mesmo peso, com as mesmas repetições, o que vai acontecer? O meu corpo ele já vai estar preparado para aquele estímulo. Então essa é a intenção de você pensar sempre o que? Na periodização de treino, em como avaliar o seu aluno e como preparar aquele treino para o seu aluno, para que ele tenha o que? Os melhores resultados. Então, toda vez que a gente fala, alguém fala para você, não estou tendo resultado, tem vários detalhes que a gente tem que analisar isso no nosso dia a dia, para ver se de fato
isso vai contribuir para esse processo com aquele aluno, tá bom? Então, outro detalhe importante bora lá. Quando a gente fala na questão da diferença de ganhar massa muscular e não ganhar, o que vai acontecer? Imagina aqui que eu tenho um indivíduo, tá, mais forte, que tem uma quantidade de massa muscular maior. Eu tenho um indivíduo sedentário, tá bom? Então, uma analogia, o indivíduo mais forte, ele é como se ele fosse aquele carro importado, turbinado, com nitrogênio e etc. O indivíduo aqui sedentário é como se fosse aquele Celtinha já antigo, que nunca teve uma manutenção de fato. E aí esses dois, imagina esses dois numa corrida, numa pista de corrida. Tenho certeza que o carro importado, que é o indivíduo mais forte, que tem uma quantidade de massa muscular maior, vai deixar o indivíduo sedentário, que é o Celtinha, para trás. Então, quando a gente fala da questão de massa muscular, não é apenas voltado para o lado estético, mas sim voltado para a nossa saúde e para a nossa qualidade de vida. Então, no decorrer da nossa vida, o que vai acontecer? A gente acaba o quê? Perdendo massa muscular. A gente acaba reduzindo essa quantidade de massa muscular em si. E aí, cada ano que passa, a intenção é que você perca